A gente continua falando sobre saúde, mas para te contar que entre os dias 1º e 7 de agosto, comemora-se a Semana Mundial de Aleitamento Materno. No mês dedicado às ações que visam a estimular o aleitamento materno e promover informações acerca da importância da amamentação, conhecido como Agosto Dourado. Este é o mês dourado, né? O leite materno é considerado o melhor alimento que um bebê pode ter, né? E a amamentação traz benefícios à saúde, não só para a criança, mas também para as mães. Interessante, né? E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a pediatra e presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Sergipana de Pediatria, a Isailza Matos Dantas Lopes. Doutora, muito bom dia. Nome completo, mas para poder falar desse tema que é extremamente importante, Agosto Dourado. Eu queria que a senhora começasse falando sobre essa campanha. Que campanha é essa e que importância ela tem? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Lucas. Prazer enorme estar aqui falando sobre um tema que eu sou apaixonada. Essa campanha é extremamente importante, ela acontece no mundo inteiro desde 1992 e o Brasil abraçou essa campanha. O Brasil ele é muito envolvido no aleitamento materno, a gente tem muitas políticas públicas em relação a isso a importância esse ano, né, do tema dessa Semana Mundial de 1º a 7, que mantém o Agosto Dourado, né? Todo mês de agosto está voltado para essa conscientização. Por que dourado? Porque leite materno é ouro. E esse ano a gente vai estar focado no direito da mulher que amamenta. Então é fortalecer a amamentação, apoiando pais e mães que trabalham. Então esse é o tema, né? Achei muito interessante, a gente estava até conversando aqui antes do início da entrevista, né? Conversando nos bastidores, sobre esse tema que é falar da importância do aleitamento materno para pais e mães que trabalham. Porque, doutora, amamentar é um direito para as mães, né? Isso, é um direito, né? Está na nossa Constituição desde 1943, né? Que o Brasil já viu isso, e em 1988 que instituiu realmente a licença maternidade. As pesquisas evidenciam que 35% das mães elas deixam de amamentar porque iniciaram o trabalho. E quando a empresa, né, abraça essa causa, né, de apoiar a amamentação, você aumenta em 35% as mães que amamentam exclusivamente até os 6 meses de idade do bebê. Que o ideal é que seja até os 6 meses, portanto. Exclusivo sim, mas essa amamentação ela deve manter-se até 2 anos ou mais, né? Aos 6 meses ela é exclusiva e depois uma dieta complementar saudável, né? Só amamentar, mas manter essa dieta, né, saudável e até 2 anos ou mais, depende da mãe e do bebê, o tempo que eles quiserem. Dá para passar até dos 2 anos, não tem problema? Dá, não tem problema. Tem um momento certo assim de parar? Porque eu vejo que tem crianças que às vezes crescem e vão crescendo e sendo ainda amamentadas. Existe um tempo certo para parar ou não? Enquanto a mãe quiser pode amamentar? Nós somos mamíferos e assim, a média para nós mamíferos seria 3 anos. Mas é dose dependente todas as vantagens do aleitamento materno. Quanto mais o bebê mama, mais vantagens ele vai ter, principalmente na imunidade ativa, né? Ele tem a capacidade de formar os seus próprios anticorpos para se defender das doenças. Eu mesmo, por exemplo, a minha mãe me amamentou até os 3 anos, que eu só parei porque minha irmã nasceu. Minha irmã nasceu, aliás, Jamile, um beijo, minha irmã está grávida. Eu estou pegando todas as dicas aqui porque eu vou ficar fiscalizando, viu, Jamile? Está grávida, vai provavelmente ter o bebê dela no final desse mês ou no início do próximo mês. Então são dicas importantes. E eu só parei mesmo de receber a amamentação porque a minha mãe deu à luz a minha irmã. Então isso mostra que de fato pode se prolongar por mais um tempo e eu cresci bastante. Será que foi isso, doutora? Sim, saudável, muito bonito. Obrigado. Mas vamos falando aí sobre esse tema, né, dentro desse contexto. Que prejuízos as crianças podem ter, doutora, caso não sejam amamentadas corretamente, né? Muito, né? Qualquer local do mundo, não importa se é um país de baixa renda, média renda ou alta renda, toda criança que mama no peito, ela vai adoecer menos e morrer menos. Então, a gente tem uma relação enorme em relação à mortalidade materna, não só do bebê, né, como da mãe também. Se as mães amamentassem, né, exclusivamente, como o Ministério da Saúde e a OMS preconiza que seja 70% desses bebês no mundo inteiro, a gente ia prevenir, evitar
20 mil mortes por câncer de mama, a gente ia evitar 800 mil mortes de crianças por não serem amamentadas. E isso daria uma economia de mais ou menos 320 bilhões de dólares para um país. Impressionante, né? São números de fato expressivos e que nos leva à reflexão. Então, muito mais do que a preocupação individual, é também uma preocupação coletiva, talvez, né, doutora? Coletiva. Amamentar diminui a criminalidade, a violência, porque amamentar é amor, é vínculo, é uma coisa que vai passar da mãe para o filho, do filho para a mãe. Doutora, o que a senhora orientaria? Lógico que a senhora está no campo da medicina, a senhora é pediatra, mas, por exemplo, para uma mãe que tem que trabalhar, né, e às vezes a gente sabe que no mundo ideal tem que funcionar de acordo com a Constituição, tem que ter licença maternidade, em alguns casos de pelo menos 4 meses, né? Nem sempre são 6, mas de pelo menos 4 meses e por aí vai. Enfim, tudo isso tem que ser respeitado, mas nem sempre no mundo real isso acontece. Que orientação a senhora daria para essas mães? Pois é, mamães, conversar com o seu empregador, para ele tentar ser maleável nesse momento. A gente tem as salas de apoio à amamentação, que é uma sala simples, que só precisa de um refrigerador, de uma poltrona e uma pia para a mãezinha lavar a mão. Isso ajuda muito ela manter esse aleitamento materno, né? O diálogo é a melhor coisa do mundo. Ela pode também diminuir as horas de trabalho, ela pode tentar fazer alguma parte online. Essas horas de trabalho que ela diminuir, ela pode compensar nas férias dela, né? Terminar essa licença de 4 meses. Se a saúde da mãe e do bebê precisar, ela pode ampliar através de atestado médico e complementar com as férias também, para que ela tenha um maior período com seu bebê. Procurar tirar essa licença mais próximo possível do bebê nascer, né? Tudo isso vai impactar positivamente nesse aleitamento materno. Doutora, dentro do contexto das mamães, porque também pode acontecer daquelas mamães que não produzem leite suficiente, né? Nesses casos, o que é que deve ser feito? É mais mito, né? O aleitamento materno tem mito, mas existe realmente os casos de hipogalactia, né, familiar. Mas nós temos um protocolo de relactação, um protocolo que vai ajudar essas mães a aumentar a produção de leite. A gente só reporta nesse protocolo a fisiologia do aleitamento materno, mas elas não desistem. As mães que fazem também cirurgia de redução ou colocam alguma prótese na mama também têm uma probabilidade de produzir menos, mas existem esses protocolos que com certeza vai ajudar muito para ela. Ela tem que ir atrás de profissionais de saúde que estejam envolvidos no aleitamento materno, que ela vai se sentir bem apoiada. Importante é amamentar. Importante é amamentar. Para a gente encerrar, doutora, eu queria que a senhora falasse sobre as ações que nós teremos ao longo desse mês. Eu imagino que é um mês recheado e preenchido por muitas ações. Como eu disse, agosto está todo dourado, é um mês para lá de especial. Segundo o DJ Scooby, viu, o nosso cinegrafista aqui, o nosso câmera, agosto é o melhor mês do ano, o mês em que só nascem os melhores. Por acaso, ele nasceu nesse mês. Eu não quero imaginar que há alguma tendência dele em falar isso. Mas, enfim, agosto é um mês muito especial por conta dessa campanha também, né, Scooby? Também. Mas eu queria que a senhora falasse sobre as ações que serão realizadas ao longo do ano. Do mês, não. Nós temos várias ações, todas as maternidades, o banco de leite, a Secretaria Estadual da Saúde, a Secretaria Municipal da Saúde estão todos envolvidos nesse agosto dourado. A gente inicia hoje, dia 1º, com uma live para os pediatras a nível nacional e mantém. Dia 3 a gente tem o seminário, o 7º seminário estadual de aleitamento materno. Tudo vai ser baseado exatamente em conscientizar que as mães têm direito. É preciso que a gente fortaleça isso apoiando. E assim continua. Dia 11 teremos o Trem Dourado da Amamentação, que vai ser realizado na Maternidade Municipal Lourdes Nogueira. Teremos várias lives no decorrer desse mês e a gente finaliza no dia 31 com um seminário, um fórum com promotor, com advogado, com políticos, com donos de empresas que vão falar exatamente desse apoio ao aleitamento materno quando a mãe está trabalhando. Perfeito, está resolvido. Doutora, obrigado pela sua presença aqui. Pelo que a senhora me traz, então, de informações, nós nos encontraremos provavelmente algumas outras vezes ao longo do mês de agosto. Isso. A senhora com a nossa equipe de jornalismo, de comunicação. Então, conte conosco. É uma pauta que nós também queremos levantar a bandeira. E obrigado pela presença. Agradeço muito, Lucas. Excelente dia para a senhora. Excelente mês de agosto também.